eu quero deixar claro para vocês aqui que hoje realmente o inferno está em festa. Eu vou mais fundo. Mikhail Sergovich Gorbachev nasceu em Stavropol em 2 de março de 1931 e foi o 8º líder e coveiro da União Soviética. Anterior a ele, tiveram 2, Konstantin Chernenko e Yuri Andropov. Yuri Andropov, inclusive, foi o cara que matou Leonid Brezhnev. Para quem não sabe, Leonid Brezhnev governou a Rússia, a União Soviética, de 64 a 82 com mão de ferro, sem dar espaço para o Ocidente. Sem dar espaço para o Ocidente. Já está provado e comprovado que ele foi morto por ação medicamentosa. Pegaram a técnica de enfermagem, a enfermeira que fez isso, confessou, todo mundo sabe da história. Você não ouve falar, porque você só ouve falar historinhas do Ocidente, porque o Oriente não existe. É a mesma história de Roma. Roma era o maior país da Idade Antiga. Porra, eu tenho a maior admiração por Roma, por como ela conseguiu se manter praticamente 1000 anos como liderando, mas a gente olhava pela nossa ótica, a gente não olhava o mundo, porque para o ocidental, só o Ocidente existe. Quando nós somos o quê? 10, 12% da população mundial. Baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Nós somos muito pouco nessa história toda e estamos diminuindo de novo. E nós da América do Sul sempre fomos tratados como lixo, lixo, lixo. E aqui todo mundo sabe que com 2 maletas de dinheiro se compra todo mundo. Não é à toa que qualquer filme de faroeste mostra o mexicano como um corrupto vendido. Né? E não é nada disso na história real. Roubaram os terrenos, territórios deles e ainda foram lá denegrir a imagem. Aqui a palavra denegrir é usada tranquilamente. Aqui você usa o que você quiser e o que bem entender. Aqui eu não estou aqui para aturar politicamente correto, não. Se você é politicamente correto, vai procurar a tua turma. Ou então vai para o quinto dos infernos, não aqui. Então esse cidadão, hoje, foi para o inferno. Para quem não sabe, eu vou fazer uma abordagem diferente de todo mundo. Quem está esperando ele lá é Hitler, Leopoldo II, Ronald Reagan, Margaret Thatcher e outros tantos que vão para lá depois. Estão todos em festa com Mikhail Gorbachev. E, por incrível que pareça, né, a Rússia teve acho que 70% do período soviético foi comandado por não russos, a saber, Stalin, que era georgiano, Khrushchev, canalha Khrushchev, que gastou metade do seu mandato tentando destruir e destruindo a história de Stalin. 80% das histórias de Stalin que você tem foram fornecidas pelo serviço secreto russo a mando de Khrushchev, mas mal ou bem ele governou, ainda era um período de pujança, e Brezhnev. Esses 3 juntos governaram de 22 a 82, 60 anos. 60 anos. E quem derrocou a União Soviética foram... Konstantin Chernenko não conta, era um tapa-buraco. Foi primeiro Yuri Andropov, um sionista, chefe da KGB, que matou a Brezhnev. E, por último, entrou essa figura maligna, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev é o maior assassino do planeta dos últimos 50 anos. Um genocida de verdade. Rubem, por quê? O que ele matou, o que ele fez? Era um homem de paz? Não. Era um homem de falsa retórica, um canalha. Um canalha que pegou praticamente 200 milhões ou mais de 200 milhões de soviéticos e jogou na amargura, no desemprego, na destruição. Destruíram tudo.
Tudo na mão desse vagabundo que foi para o inferno hoje. Esse diabo, esse emissário do capeta, esse entreguista, vira-lata, desgraçado. Milhões e milhões de mortes se perpetuaram no mundo por causa dele. Não haveria guerra no Kosovo, na Iugoslávia, não haveria invasão do Iraque, não haveria a Segunda Guerra do Iraque se a União Soviética existisse. Todo mundo sabe disso. A última grande escaramuça do Ocidente, o último grande processo de destruição do Ocidente se dá em 2011 com a Líbia. Eu quero chamar você para uma reflexão, você que está aí do outro lado, que fica escutando conversa atlanticista. Eu quero dizer para vocês que é o seguinte: na Líbia existia uma ditadura e no Iraque existia outra. Os Estados Unidos, junto com os seus cupichas europeus, na ânsia de roubar, de lapidar e destruir dois países que não lhe eram simpáticos, foram para lá com a desculpa de fazer uma democracia. Vocês já viram o que é a Líbia e o que é o Iraque hoje? A Líbia não existe como país. Destruição total. Num país que tinha o maior IDH, a maior renda per capita, o maior nível de vida de toda a Ásia, de toda a África. Problema de lá. Qual o problema? Tentar mexer no dólar, tentar fazer uma moeda. Esse foi o grande problema. O Iraque, país soberano, foi lá, invadiu o Kuwait, colocaram para fora, mas não fizeram só isso. Destruíram o país, colocaram de joelhos, voltaram lá inventando que o país tinha armas de destruição em massa que não existiam. Tiraram o presidente, destruíram e o resto é história. Milhões de mortos. Hoje entrou em guerra civil de novo. Eu quero dizer para vocês que existe uma maldição no planeta, que eu posso fazer um vídeo sobre ela, que se chama a maldição do Afeganistão. O Afeganistão é um país maldito. Não por si, não por natureza própria, mas a Inglaterra foi lá, foi destruída, envergonhada, humilhada, saiu fora e logo suas colônias desapareceram, veio a Primeira Guerra Mundial e a Inglaterra passou a ser o cocô do cavalo do bandido que morreu na primeira cena, servindo apenas de estacionamento para os anglo-saxões sionistas no mundo, mais nada. Uma nação totalmente desimportante. Se sumir hoje do mapa, nem vou falar assim, para que servia a Inglaterra? Não serve para nada. Isso foi o que aconteceu com a Inglaterra. Era a nação mais poderosa do mundo, caiu totalmente de desimportância, entrou no Afeganistão. A União Soviética, a poderosa União Soviética, entrou lá. Lá não adianta, lá só tem rocha, rochedo e gente escondida naqueles lugares. Lá não tem o que conquistar, o que dominar. Lá você só tem a perder. Lá eles praticam o hit and run num nível fora do comum. Você não tem como ganhar lá. Você não tem nem como empatar ali dentro. Nada. Nada. Você está literalmente destruído. Mas a praga vem depois. Caiu logo em seguida o regime soviético. E agora, por último, hoje nós tivemos uma cena muito interessante, muito bacana, que é você ver funcionários da Embaixada dos Estados Unidos no Iraque saindo pelo teto, escondidos. Eu acho legal, bacana, porque é um retrato de um filme que todo mundo já viu. Todo mundo já viu esse filme. É muito interessante. Está aqui, olha. Veja aí. O retrato dos Estados Unidos. Essa é a geopolítica americana, onde alguém peita eles. Vão lá, promovem destruição, mas depois tem que sair corrido. É isso aqui.
Vou botar também no canal de corte para vocês. Então, hoje você está vendo em Bagdá um helicóptero no teto, tirando americanos. Aos poucos, né, as coisas vão indo para o seu lugar. E eu acho que 2022 é um ano do rompimento. A morte do Gorbachev é um prêmio a isso tudo. Que a terra lhe seja pesada e que ele arda no inferno pelos próximos milênios. É um dos piores homens da história da humanidade. Esse sim. Não é Stalin, não. É esse demônio que está aí. Esse. Que destruiu a própria nação, botou o povo na miséria, transformou a União Soviética em um país ordeiro. Não era perfeito, como nenhum país é perfeito, mas extremamente respeitador do trabalhador, respeito ao trabalho, incentivo ao trabalho, à educação, haja vista o nível cultural deles, não econômico. Pobreza com dignidade, tudo isso você vê não só na Rússia, como nas ex-repúblicas. Está aqui o Leonardo Russo, que está lá no Quirguistão, que pode falar para vocês o que é pobreza com dignidade. Você vê pessoas pobres em volta, mas tudo com dignidade. Existe uma dignidade, existe um orgulho, a honra de viver ali. E você pertencer àquela raça, àquela nação. Coisa que nós, se tivemos um dia, já perdemos. Graças a quê? A infiltração internacional. Graças à infiltração que entrou na Rússia. Entrou, mas não entra mais. Porque o Putin botou tudo para fora. O Putin expurgou. O Putin leva 20 anos acabando, tentando acabar com tudo que esse demônio criou na União Soviética. Tá? E Yeltsin é o primeiro que está esperando ele, já bêbado na porta. Bêbado. Entregou o governo para um alcoólatra, para um vagabundo igual a ele. Essa turma dilapidou, destruiu a União Soviética. O cara foi dormir com casa, com emprego, com a vida estabilizada e acordou sem nada. Vocês não têm dimensão do que foi a queda do regime soviético. Primeiro, a desestabilização do mundo, a entrega do poder soberano na mão dos Estados Unidos e os bandidos europeus, que agora, pelo visto, vão resgatar a figura de Hitler. Hitler não foi tão ruim. Hitler, afinal de contas, o que ele matou? Qual foi o que é a acusação? Ele matou judeu, mas eram judeus pobres, porque só matou judeu pobre. Os sionistas, os ricos, os Ashkenazi, já tinham metido o pé, como sempre. Estão sempre em terra segura e longínqua. Sempre. George Soros está sempre em lugar seguro e longínquo. O primeiro lugar que eles tiram é o deles. E ficaram judeus comuns, igual eu, igual a você, cidadãos do mundo, sofredores, explorados, como o cidadão americano é, como o cidadão judeu é, como o cidadão de todo lugar é. Aonde se conseguiu o maior nível de equidade social, apesar do seu muxoxo, de sua carinha fechada, de liberal estilo cosplay do Amoedo, que quer vender tudo, parece um viciado doente, que entra em casa, mãe, cadê aquele seu faqueiro? Mãe, cadê isso? Quer vender o carro, quer vender qualquer coisa por qualquer preço para manter o vício? Não. Lá existia cidadania, lá existia honra, escola, educação. A Rússia passa de 2.000 homicídios por ano em tempo de União Soviética, 2.000, 3.000 homicídios por ano, e salta para 70, 80 mil. Genocídio. Tudo isso na conta desse vagabundo que o diabo deixou mais um tempo aqui e levou. Então, como eu falei, que a terra seja pesada a Gorbachev e que ele arda no mármore do inferno pelos próximos séculos em companhia de gente como Leopoldo II, como Adolf Hitler, tá? Como todos esses aí, como Ronald Reagan, como Margaret Thatcher, como outros tantos. Vai completando a lista aí. E outros que se avizinha a hora deles. Todos eles foram pessoas que disseminaram o ódio no mundo, o ódio e a destruição, tudo a troco de riqueza, tudo a troco de um interesse de um pequeno grupo que a gente não sabe nem quem é. Ninguém sabe,
mas existe. E é claro, manipulam tudo. E o Brasil não está longe com o consenso de Washington. Eu vou falar com vocês mais um pouco aqui, entrar no tema final, para a gente acabar essa live, que eu já estou entrando no horário do Getúlio, tá?